Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Já quero deixar avisado que é domingo de manhã e os meus vizinhos estão fazendo mudança, então pode ser que tenha barulhos a mais no vídeo. El Cerro de los Dioses é mais uma obra para quem gosta de mockumentary e não se importa com películas de baixo orçamento, e é sobre ela que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para a divulgação e bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoilers, eu aviso. Bom, o filme inicia com algumas pessoas sendo interrogadas pela polícia a respeito do desaparecimento do produtor de cinema Pedro Munhoz. Pedro teria desaparecido um ano antes, sem deixar qualquer rastro. O interrogatório é feito com algumas celebridades que tiveram contato com ele e com seus dois últimos colegas, Paula e Mark. Bueno, antes de nada es mi deber informarle de que esta sesión va a ser grabada y que cualquier cosa que diga o haga podrá ser utilizada en un tribunal. A partir de suas falas, nós vamos retornando à época em que tudo aconteceu. Paula queria fazer um documentário sobre a fama e para isso ela chamou algumas celebridades em ascensão para dar entrevista. Cada uma contando o seu ponto de vista sobre ser famoso, inclusive aqui a gente tem vários estereótipos reforçados, desde a deslumbrada ao cara que dá entrevista de óculos escuros. Mas um entrevistado em específico acaba falando sobre uma tal de colheita. Instantaneamente ele pede para cortar essa parte e decidir ir embora. Paula fica curiosa sobre, ainda mais depois de perceber a reação dos demais quando interrogados sobre. Então resolve mudar a sua história para o que é a colheita. ¿Te puedes contarme sobre la siega? ¿Tú cómo sabes esto? La siega. Fuera. Eu assisti El Cerro de los Dioses, ou A Colina dos Deuses, no Fantaspoa essa semana. Ele é um filme espanhol nada hollywoodiano, dirigido e escrito por Daniel Carneiro, que trabalha com a ideia de falso documentário em segundo plano. Por que em segundo plano? Porque o filme em si acontece através das filmagens dos interrogatórios feitos pela polícia, e o documentário em si é feito pela Paula. Acontece, e eu vou começar pelos pontos relativamente negativos, que isso talvez tenha feito o longa se perder em alguns momentos em relação à filmagem. A maioria do tempo nós acompanhamos o que a câmera do personagem capta, mas em vários outros o ângulo muda para a captação do diretor do filme. Isso me tirava um pouco a atenção, porque daí eu me perguntava, mas por que não é mais o personagem que tá filmando? Além disso, também rola aqui aquela pergunta que pra mim não pode ter nesse tipo de filme. Por que isso estaria sendo filmado? E aí, mais uma vez, ele acabava perdendo a credibilidade pra mim. Mas assim, né, gente, eu acabo assistindo o filme com uma visão um pouquinho mais crítica, e aí talvez isso seja um exagero para algumas pessoas, tá? Mas é o meu ponto de vista. Mais uma questão é a trilha sonora, que em momentos específicos se tornava bastante exagerada e forçada, não tendo uma química com a imagem que estava passando. Mas em contrapartida, a história do filme é interessante, mesmo que previsível. Esse rolê de falar sobre a fama ficou bem legal, como uma ideia de documentário, o que me faz chegar nas interpretações, que são todas boas e algumas muito boas, principalmente a dos personagens mais estereotipados. A que menos me agradou, na verdade, foi a da Paula, que é a protagonista. Várias coisas nós precisamos levar em consideração quando a gente se propõe a assistir um filme de baixo orçamento. Os pontos negativos que eu trouxe são pontos que, a meu ver, não precisam de um grande valor de caixa para serem resolvidos. Agora, uma questão de efeitos visuais, sim, depende do quanto tu tem para investir. Então a gente precisa estar ligada nisso na hora de colocar um filme para rodar. No geral, eu acho que se você gosta de filmes mais independentes, já assistiu quase tudo do cinema de horror hollywoodiano, assim como eu, vale a pena dar uma chance para El Cerro de los Dioses. Bom, agora eu vou falar sobre a história do filme, então haverá spoilers. Eu aconselho você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Will Shepherd, uma das celebridades entrevistadas, fala sem querer sobre a tal da colheita. Todos os outros reagem super mal quando a Paula pergunta sobre, mas uma delas, a Miriam, me deu um branco agora, mas se eu não me engano é esse o nome, manda um e-mail para Paula contando que a colheita acontece no município de Fuenteusas del Campo, que os próximos convidados são o youtuber Paul, a apresentadora Itziar e o produtor Will, e que ela é muito perigosa. Paula decide chamar os três para conversar
casar e eles resolvem ajudar ela a descobrir o que é a colheita. Para isso, Itzer dá o contato do seu ex-namorado que sabe tudo sobre o Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda. Aparentemente, esse símbolo é sobre a eternidade e está ligado a políticos, ditadores, religiosos e artistas. Lo podemos encontrar en confabulaciones conspiranoicas de corte ocultista, como por ejemplo el Deus an Enerve del imperio nazi, o en leyendas masónicas que incluyen agentes del conocido nuevo poder atribuido a estrellas de cine, de la música, mandatarios, políticos, etc. Paula, o câmera Mark e seu produtor Pedro viajam até a comunidade para investigar. Lá eles são recebidos pelo prefeito, que mostra o local, daí tem aquela cena bizarra dele jogando a Paula na água, e ele conta que várias celebridades famosas passam por lá e inclusive as ruas levam seus nomes. Bom, no final das contas eles acabam dormindo lá, lógico. A filha do prefeito fica super atraída pelo Pedro, rola toda uma cena e no dia seguinte eles vão embora. Paula acha que foi uma perda de tempo até que, quando eles estão assistindo as filmagens, eles percebem que a filha do prefeito colocou uma fita de vídeo no bolso do casaco do Pedro. Eles não tinham percebido e aí eles colocam a fita pra rodar. Nela tá rolando o quê? Se você disse ritual macabro, sim, você acertou, com pessoas sendo sacrificadas, uma criatura bizarra que aparece, toda uma função. A polícia acha que é uma fita falsa, assim como o Paul, o Itzer e o Will, que não dão muita bola e resolvem ir de qualquer jeito na tal festa que eles foram convidados, chamada colheita. Gente, sério, a gente já viu coisa suficiente pra saber que colheita não é um nome para uma coisa legal. Mas enfim, na véspera da festa, Will sofre um acidente e daí a Paula é convidada para ir no lugar dele. Nesse meio tempo, ela e o Pedro brigaram e não estão mais falando. Vocês lembram que tudo começou porque eles estão investigando o desaparecimento do Pedro, né? Tá. A Paula resolve ir na festa e leva o Mark escondido para ele poder documentar. Chegando lá, sim, ela é amarrada e forçada a participar do ritual, que consiste em sacrificar uma pessoa para que você tenha fama, prosperidade e prestígio. E quem é a pessoa que ela precisa sacrificar? O Pedro, que tava de rolo com a filha do prefeito e ó, se ferrou. E a gente tá vendo tudo isso pelas filmagens do Mark, que tá lá escondido apavorado. Ah, é nesses momentos de ritual em que a trilha sonora fica bem over. Tá, o que acontece é que a Paula aceita o sacrifício, afinal de contas era ele ou ela. Eles já estavam meio brigados, questão de ciúmes, ele tinha sido bem filho do pai. E aí ela fica super famosa. No final das contas, só o Mark tá realmente tucanado com toda aquela função, mas ninguém tá acreditando muito nele, afinal de contas, sacrifício, criatura, uma comunidade tão simples, né, tão pequena, o velho e bom rolê de sempre. Olha, puta! Gente, lembrando, filme de baixo orçamento, independente, tava lá no Fantaspoa. Eu acho que ele foi ok, não é um super filme, mas também acho que cumpriu com a sua proposta. Algumas coisinhas poderiam não ter acontecido, ou outras poderiam, mas no geral, eu indico. Me sigam lá no Instagram, @Morando dos Anjos, igual pra Twitter. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.